Fernanda, eu sou doutoranda do programa, né, entrei esse ano, e eu vou apresentar para vocês esse artigo que é intitulado O aumento da relação BCL2 e Bax não previne apoptose de glia e neurônios granulares em pacientes com epilepsia do lobo temporal. Esse artigo é de autoria de Toscano e colaboradores. E Toscano é a Eliana, né, que é aluna também do programa de pós-doc, e foi muito bom que ela apresentou também sobre epilepsia do lobo temporal, um outro estudo, no encontro de patologia na semana passada, então me ajudou bastante. Essa é a página inicial do artigo. Então, esse artigo foi publicado no ano passado, né, 2019, na revista Neuropathology. Eu resolvi trazer algumas características que não estavam inclusas na introdução do artigo para que a gente possa entender melhor o tema e entender a importância de se estudar esse tema também. Então, no final da década de 80, mais precisamente em 1989, a Comissão de Classificação e Terminologia da Liga Internacional contra a Epilepsia definiu a epilepsia não sendo como uma doença específica ou como uma única síndrome, mas como um grupo de doenças que tem como características comum crises epiléticas recorrentes na ausência de doenças tóxico-metabólicas ou febris. Crises epiléticas são causadas por descargas elétricas síncronas, excessivas e anormais das células nervosas. E isso vai trazer consequências, né, nas funções cognitivas, comportamentais, de consciência e ou de movimento desse indivíduo, e afetar, né, diretamente a qualidade de vida. Então, essa Liga Internacional contra a Epilepsia, ela foi criada em 1909, eles fazem várias pesquisas, encontros, com o objetivo de desmistificar a doença, né, apesar de não ser chamado de doença, mas desmistificar o tema, e tirar um pouco também do preconceito que, desde a época que a epilepsia é retratada, né, foi até confundida com pessoas que eram possuídas por espíritos e coisas malignas, e, na verdade, hoje a gente sabe que não tem nada disso. Então, essa liga ela se torna muito importante para trazer os estudos e as novas descobertas. A gente também tem a representação no Brasil, que é a Liga Brasileira de Epilepsia, que inclusive vai ter um encontro online em outubro. E no dia 26 de março é comemorado o Dia da Epilepsia. Então, a epilepsia vai depender da região de início das crises, sendo ela focal ou generalizada. Quando ela é generalizada, geralmente tem o cometimento dos dois hemisférios cerebrais. Já a focal é de uma região específica do cérebro. Então, quando a gente pensa nas epilepsias focais, que é o tema de estudo desse artigo, essas crises elas podem ser simples ou complexas. E aí vai depender da responsividade da percepção consciente do indivíduo, onde na crise parcial simples, ele ainda mantém essa resposta, essa percepção consciente. Já na crise complexa, ele perde essas duas características. E a classificação também depende do lobo acometido. Então, pode ser temporal, frontal, parietal ou occipital. Então, no artigo, se trata da epilepsia do lobo temporal, que é a forma mais comum de epilepsia focal em adultos, representando mais ou menos 40% de todos os casos. É o principal tipo de epilepsia relacionada à resistência a drogas, mais ou menos 30% dos casos. E os aspectos clínicos e eletroencefalográficos, eles são bem definidos no adulto. Já na criança, não é tão fácil assim de diagnosticar. Então, aqui a gente tem uma figura do crânio, né, com as regiões frontal, parietal, temporal e occipital. E trazendo esse cérebro aqui mais em evidência, são as mesmas regiões que a gente vê na calota craniana. Então, o nosso lobo temporal seria o localizado mais ou menos acima das nossas orelhas. Aqui à direita, a gente tem, então, o hemicérebro, como se fosse um corte longitudinal, né, separando esse cérebro ao meio, e tem duas estruturas que são muito importantes, que estão envolvidas na etiogênese dessa doença, que seria o hipocampo e a amígdala, que estão em contato direto com o lobo temporal. Como sinais clínicos, os pacientes, eles relatam algumas sensações, alguns sinais que antecedem a crise epilética em si, que seriam, por exemplo, as auras, que são manifestações sensitivas e sensoriais, como, por exemplo, a aura epigástrica, onde o paciente relata uma forte sensação de vazio gástrico, né, como se o estômago estivesse vazio, e associado a isso também muita náusea. Podem sentir medo, angústia, depressão, sensação de déjà vu, alucinações gustativas, olfativas, auditivas e visuais, e durante a crise as reações são mais motoras, com automatismo oral e manual. Então, esse automatismo seriam movimentos involuntários das mãos
e da própria musculatura de mastigação e também pode se estender para todo o rosto. E como eu comentei anteriormente, o comprometimento da consciência ele é muito variável. Então, achei bastante interessante esse documento publicado em 2014, chamado Semiologia das Crises Focais, onde os pacientes desenharam para os seus médicos o que eles viam como alucinação visual antes da crise. Então, eles viam formas mais definidas, coloridas, até mais formas estrelares e formas mais irregulares, né? Então, como eu disse, essa epilepsia do lobo temporal, ela pode ter uma resistência medicamentosa, porém ela pode melhorar pós-ressecção cirúrgica. As crises, elas podem ter melhoria. E essa ressecção cirúrgica seria a remoção do hipocampo e da amígdala, numa cirurgia conhecida como amígdalo-hipocampectomia. Então, aqui na esquerda, a gente tem uma representação da amígdala e do hipocampo e do plexo coroide aqui de um hemisfério esquerdo. E aqui na direita, já é uma foto real, né, de publicação de artigo, mas seria, então, no antímero direito. Então, aqui a gente tem um afastador, né, só para mostrar as estruturas, a gente tem, então, hipocampo, amígdala e plexo coroide, que é basicamente o que a gente vê aqui. Então, aqui a abertura da calota craniana, a abertura das meninges para acessar o córtex cerebral. Aqui a amígdala estaria aqui, né, mas ela já foi removida. O número 1, então, é o hipocampo e o número 2 é o plexo coroide. Então, depois que é feita essa cirurgia, esse material ele é avaliado histopatologicamente. E a lesão mais comum encontrada nos casos de epilepsia do lobo temporal é a esclerose hipocampal, que é explicada, né, como a etiogênese desse tipo de epilepsia. E ela pode ser classificada em H1, H2 ou H3, de acordo com a severidade e a localização de perda neuronal e gliose no CA. O CA é o campus ammonis. Então, aqui a gente tem uma representação histológica do hipocampo. O campus ammonis é toda essa área aqui, que eu estou passando o cursor. Então, ele é subdividido em CA1, 2, 3 e 4. E essa linha vermelha abrange o giros dentatus, ou giro denteado. Então, o que acontece na esclerose hipocampal é perda de neurônio e gliose. Para a gente lembrar ou conhecer a gliose, a gente tem que lembrar também das células que compõem o córtex cerebral. Então, a gente tem os neurônios, né, que vai ter perda deles nesse caso. Temos também essas células aqui, que são os oligodendrócitos, que são células com núcleo mais hipercromático, núcleo redondinho aqui, que são responsáveis por produzir a bainha de mielina. Nós temos a micróglia, que são essas células mais alongadas, também com núcleo mais hipercromático, que são responsáveis pela resposta inflamatória local. E os astrócitos, que são essas 4 células aqui representadas pelas setas, estou mostrando aqui, que são células que têm um citoplasma bem escasso, com o núcleo mais centralizado, e que, quando a gente tem uma injúria ou uma resposta inflamatória nesse tecido, esses astrócitos se tornam ativos, e aí eles formam o que a gente chama de gliose ou astrogliose. Então, eles se tornam maiores, o citoplasma também fica maior, mais eosinofílico, o núcleo se torna também maior, com evidência dos nucléolos, e esse núcleo fica excêntrico, ou seja, ele se desloca para a periferia. Então, os pacientes com epilepsia do lobo temporal com essas lesões no hipocampo, eles apresentaram deficiências cognitivas e até mesmo comorbidades psiquiátricas. Então, não se torna apenas uma lesão, né, mas tem características que se refletem em sinais clínicos. Então, quando a gente tem uma neuroinflamação, a gente tem a hiperexcitabilidade dos neurônios. E com isso, essas células da glia reativas, elas podem induzir a apoptose. E aí seria por forma direta, regulando positivamente BCL2 e caspases, ou seria de forma indireta com uma superexpressão de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral. Mas a gente vai focar, então, nessa via direta. Bom, desculpa, gente, estou com um pouco de sede. Bom, essa imagem a Ellen mostrou para a gente, né? A gente viu as 2 vias da apoptose antes da pandemia, né? Deve ter pelo menos aí uns 6 meses, então a gente vai relembrar um pouquinho. E lembrando que nesse caso, né, esse estudo está focando na via intrínseca, na via mitocondrial. Então, a via extrínseca, ou seja, a via receptor de morte, vai ser um estímulo externo que vai induzir a apoptose nessa célula. Então, a gente necessita de um receptor de morte e de um ligante para poder desencadear toda a reação até chegar à apoptose.
No nosso caso, na esclerose hipocampal, é mais via intrínseca da apoptose, ou seja, a via mitocondrial. Então, isso depende de uma lesão que acontece dentro da própria célula. Pode ser uma lesão no DNA, pode ser um mal-dobramento de proteína, que vai ativar alguns sensores que são antagonistas do BCL2. Lembrando que BCL2 é uma proteína anti-apoptótica. Com isso, a gente vai ter ativação dos efetores da família BCL2, como o BAX, que é uma proteína pró-apoptótica. Então, a gente vai ter aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial, vai permitir a saída de citocromo C e de outras proteínas que são pró-apoptóticas para o citosol, né, para o citoplasma da célula, vai ativar caspases desencadeantes, aqui nessa via, principalmente a caspase 9, e, por fim, a caspase executora, que aqui para nós é mais importante, a caspase 3. E aí, sucessivamente, a gente vai ter, então, a formação, né, dos corpos apoptóticos e de todo o processo de apoptose. Então, assim, uma forma bem simplificada. Então, como justificativa do trabalho, foi a escassez de estudos sobre o mecanismo apoptótico em epilepsia do lobo temporal em humanos, as controvérsias que existem na expressão de Bax na esclerose hipocampal. Alguns estudos dizem que aumenta a expressão, outros que é similar entre grupo controle e doença. Não tem estudos avaliando a proporção BCL2 e Bax em esclerose hipocampal, e não é claro se a via intrínseca de fato ela induz a apoptose dos neurônios das células da glia. Os objetivos foram investigar o balanço entre mecanismo antipró-apoptótico da via intrínseca e ocorrência da apoptose nas células da glia e neurônios, tanto neurônio granular como neurônio piramidal, em esclerose hipocampal, e investigar se a apoptose glial está associada a áreas de glioses reativas e perda neuronal em esclerose hipocampal de pacientes com epilepsia do lobo temporal, em comparação com o hipocampo controle. Bom, então, como material e métodos, foram utilizados 27 pacientes, amostras, né, de 27 pacientes, com epilepsia do lobo temporal e resistência medicamentosa. Foram 15 mulheres e 12 homens, com idade média de 39 anos, variando de 34 a 59, e eles foram submetidos à cirurgia de duas formas, ou amígdalo hipocampectomia, que é o que eu mostrei para vocês, ou a remoção em bloco do lobo temporal anterior. O diagnóstico foi feito com ressonância magnética cerebral, eletroencefalograma e avaliação neuropatológica. As amostras foram provenientes do Hospital do FMG e do NAT, que é o Núcleo de Tratamento de Epilepsia Avançada do Hospital Felício Roxo, e ambos ficam em BH. As informações epidemiológicas quanto ao tipo de convulsão, quando que iniciou, a frequência de convulsões ao mês, comprimento da lesão, quais medicamentos eram utilizados, condições pós-cirúrgicas, foram obtidos das fichas desses pacientes. Ao grupo controle, foram 20 hipocampos provenientes de necrópsias obtidas do Biobank da USP, de 7 mulheres e 13 homens, com idade média de 46 anos, variando de 25 a 57, e a causa mortis foi cardiomiopatia, hemopericárdio, edema pulmonar e tromboembolismo pulmonar. Esses pacientes eles não tinham histórico de doença neurológica e o hipocampo não tinha alterações histológicas. Então, esse material, né, proveniente dos bloquinhos de parafina, dos dois grupos, eles foram cortados a 4 micrômetros e encaminhados para histopatologia, para exame rotineiro, né, em coloração HE, e para imunistoquímica. Para a imunistoquímica, foram utilizados 6 anticorpos e suas respectivas diluições. Então, foi utilizado o anti-GFAP para avaliação da gliose, o anti-HLA-DR para avaliação da resposta inflamatória, o anti-NEUN, eu não sei se é assim que lê, que eu não tenho familiaridade com esses anticorpos, que é para avaliar neurônio, o anti-9661, que é para avaliar caspase 3 ativa, anti-BAX e anti-BCL2. Então, a esclerose hipocampal ela foi classificada de acordo com o consenso da Liga Internacional, né, contra a Epilepsia, publicado em 2013, que avaliou tanto as lâminas em HE como as lâminas em imunistoquímica, anti-GFAP e anti-NEUN. Então, para neurônios piramidais, que são os neurônios que estão aqui no corpus ammonis, e para os neurônios granulares, que são os neurônios dos giros dentados. Então, a gente precisa avaliar as duas porções do hipocampo, né, para conseguir obter, então, essa classificação. Então, para C0, essas fotos são originais do artigo do consenso. Para C0, que é essa aqui da esquerda, o controle, a gente não deve ter perda neuronal, nem astrogliose, e nos giros dentados, a camada granular tem que estar normal. Já para C nível 1, tem que ser moderada perda neuronal e astrogliose,
e nos giros dentatos, dispersão generalizada ou focal da camada granular. No caso para ser tipo 2, aqui a gente tem que ter severa perda neuronal e astrogliose, principalmente no subcampo CA1, e nos giros dentatos, uma perda generalizada ou grave da camada granular. Esse subgrupo duplicação é quando nos giros dentatos a gente tem tanto a duplicação dos neurônios granulares como a dispersão deles. Foi feita também a análise morfométrica por meio da quantificação de imunomarcação GFAP, HLA-DR, BAX e BCL2. Então, para esses aqui foi feito 20 campos em 200 vezes a análise, e para HLA-DR foi feita 10 campos no aumento de 400 vezes. E para ele foi feito um cálculo de densidade óptica e foram avaliadas pelo menos 100 células. Então, como resultados, foi encontrado que 100% dos pacientes tiveram crises focais com comprometimento da consciência. O tipo mais comum de esclerose hipocampal foi o tipo 1, com quase 63%, e pelo menos eles utilizavam 2 drogas para o tratamento. Todos os casos de epilepsia do lobo temporal, eles apresentaram esclerose hipocampal, 100% deles. Mas o tipo 1 foi o que teve o início mais precoce, entretanto, as crises elas foram menos frequentes ao mês. Então, para avaliar a perda de neurônios e a gliose, foi feita, então, a avaliação tanto em controle, né, comparando com o grupo doença. Então, sempre à esquerda eu vou deixar as histopatologias do controle, à direita a histopatologia do grupo de doença. Então, aqui a gente vê nos giros dentatos os neurônios granulares, né, bem bonitinhos aqui a camada, e onde está o asterisco a gente consegue ver, então, os neurônios piramidais. Quando a gente compara com o grupo doença, a gente teve a perda dessa organização dos neurônios granulares, né? A gente não consegue ver mais essa camada bonitinha formada aqui, e a gente quase não vê nenhum neurônio. Então, a gente teve perda desses neurônios e nos giros dentatos pode ter dispersão, duplicação, quando dispersa e tem a duplicação da camada, ou tem uma severa perda focal. Para confirmar essa perda neuronal, foi feito, então, a imunistoquímica anti-NEU-N. Então, aqui a gente vê no grupo controle os neurônios marcados, né, imunomarcados positivamente, e aqui a gente quase não vê mais neurônio, então, confirmando essa perda neuronal. Para avaliação da gliose, com a imunistoquímica anti-GFAP, e para avaliação da resposta inflamatória anti-HLA-DR, a gente vê aqui que o GFAP teve uma imunomarcação positiva difusa, bem forte, né, no grupo doenças, comparado ao controle, então indicando que tem bastante gliose no tecido, e no caso da resposta inflamatória, a gente vê também que quase não tem nada aqui no grupo controle, né, são as células normais que estão ali, as células de defesa que estão ali naquele tecido, e aqui a gente já vê uma imunomarcação bem forte também. E aqui chama atenção os manguitos perivasculares. Eu acho que fica até melhor de olhar no menor aumento, que a gente vê aqui os vasinhos, em volta deles a imunomarcação bem forte, positiva, que seria, então, os manguitos perivasculares, que são infiltrados inflamatórios ao redor do vaso no sistema nervoso central. Para imunomarcação de BAX, anti-BAX e anti-BCL2, que seria uma proteína pró-apoptótica e anti-apoptótica, o BAX ele foi imunomarcado positivamente nas 2 amostras. Já o BCL2, ele foi imunomarcado apenas na amostra doença, né? Então, contrariando um pouco aí o esperado. Já a caspase 3 ativa, ela foi positiva no grupo doença e negativa no grupo controle, né? O que seria esperado, então, para avaliar se de fato houve apoptose. Entretanto, ela teve uma imunomarcação diferente. Para os neurônios granulares, que aqui é a cabeça de seta, ela teve uma imunomarcação considerada moderada. Já para as células da glia, que é aqui a setinha, ela teve uma imunomarcação intensa, mas ela foi colocalizada, né, coexistiu com a perda dos neurônios, a gente quase não vê neurônio aqui, e a gliose também estava presente nesse tecido. Os resultados da morfometria foi encontrado, então, uma maior imunomarcação de GFAP e HLA-DR no grupo doença, né, confirmando mais uma vez a inflamação e a gliose. No caso da apoptose, o BCL2 foi maior no grupo doença, né, lembrando que é uma enzima antiapoptótica, mas a relação BCL-BAX foi maior no grupo doença.
Como discussão, então, desses resultados, essas micróglias ativas, ou seja, essa resposta inflamatória ativa, ela parece desempenhar um papel importante que vai manter aqueles astrócitos reativos. Então, a marcação positiva, ela foi existente nos dois tipos de esclerose hipocampal, tanto tipo 1 quanto tipo 2, né, para anti-GFAP e anti-HLA-DR, só que teve uma maior expressão dessas imunomarcações no tipo 1, no subcampo CA1 e CA4, e no tipo 2, no CA4. Mas foi colocalizado, né, coexistiu com a perda neuronal. E isso seria, assim, de se inferir que a inflamação induz crises frequentes e, consequentemente, a gente tem também perda neuronal quando tem inflamação. Já em relação à apoptose, a marcação foi positiva para caspase 3, como a gente viu, tanto para neurônio granular e células da glia, apesar de ter tido uma marcação diferente, mas o BCL2 foi maior no hipocampo esclerótico, né? Então, é uma proteína anti-apoptose, então a gente esperava que ela fosse menor. Mas o que pode ser explicado por ter sido esse achado? Que a apoptose no hipocampo com epilepsia do lobo temporal, ela tem uma ativação contínua das células da glia. E com isso, a gente teria superexpressão de citocinas e quimiocinas que seriam pró-inflamatórias. Isso induziria danos ao DNA e, consequentemente, uma regulação positiva direta em proteínas pró-apoptóticas pela via intrínseca. Continuando aí falando da apoptose, o Bax teve uma expressão similar entre o controle e entre o grupo doente, né? E isso condiz com os achados na literatura, como eu tinha comentado, pode ser tanto similar como pode Bax ter um pouco maior a expressão. E essa expressão associada de Bax mais uma superexpressão do BCL2 poderia ser uma tentativa de sobrevivência celular tentando inibir a via intrínseca, né? Esse BCL2 tendo uma expressão bem maior do que o Bax. No caso da imunistoquímica, a diminuição do Bax associada ao aumento de GFAP, ou seja, o aumento da gliose, poderia levar a uma maior duração dessa doença. Além disso, houve um aumento da expressão do BCL2 em células da glia e em neurônios granulares, né, na esclerose hipocampal, e houve uma imunomarcação positiva para caspase 3 nas mesmas células. Entretanto, a gente viu que o aumento da BCL2, então, não previne a apoptose, já que a gente teve imunomarcação positiva para caspase 3. Então, ficou um questionamento, né, no trabalho se as convulsões frequentes, elas seriam capazes de promover a morte e gliose, levando a mais convulsões. No caso, a diferença dos neurônios piramidais e granulares, os neurônios do corpus ammonis, eles tiveram uma imunomarcação moderada, né, positiva para caspase 3, mas tiveram uma imunomarcação bem forte para Bax e também para BCL2. Mas variou ali dentre as duas regiões. Então, os neurônios piramidais do corpus ammonis, eles tiveram imunomarcação de forma granular anti-Bax. Já os neurônios granulares dos gírios dentatos, eles tiveram imunomarcação difusa anti-Bax. Então, isso poderia dizer que a via intrínseca está, sim, envolvida diretamente com a apoptose dos neurônios. E que o aumento da BCL2 poderia inibir a apoptose em neurônios piramidais, mas não em neurônios granulares. Então, como conclusão, a imunoexpressão de GFAP e HLA-DR foi independente do tipo de esclerose hipocampal, se foi tipo 1 ou tipo 2, mas foi aumentada no hipocampo dos pacientes com epilepsia do lobo temporal. A apoptose de células da glia foi colocalizada, né, coexistiu com perda de neurônio e com gliose, e o aumento da razão BCL2 e Bax não impede perda de neurônios granulares e de células da glia, ou seja, localizados ali nos giros dentatos. Mas ao contrário do que foi observado nos neurônios piramidais, né, do corpus ammonis, nesses casos aí de esclerose hipocampal. Bom, obrigada, estou aberta às